aqui. O governador está ao vivo e começa a falar a respeito do trabalho de retomada das atividades econômicas no Piauí. Vamos ouvir o governador. Os municípios, agradecer aos municípios, às equipes municipais que lá no campo, né, fizeram a coleta para exame, aplicaram ali os exames para coronavírus, e também agradecer em nome dos prefeitos, prefeitas, toda essa estrutura de saúde, de vigilância sanitária, da mesma forma as nossas equipes de segurança que estiveram acompanhando, e é claro a população, você que recebeu tão bem os nossos pesquisadores. Eu peço que também recebam bem o pessoal do Amostragem aqui também na capital, em Teresina, também o prefeito Firmino realiza pesquisas, e queria agradecer ao doutor João Batista Teles, do Instituto Amostragem, o professor Batista Teles, do Amostragem, que com uma equipe gigante, não é, participa desse trabalho em todas as regiões do estado do Piauí, e que hoje aqui nos apresentará os resultados. Repito, nós estamos na quinta onda, como ele chama, na quinta rodada de pesquisas feitas não apenas com entrevistas, mas também com exames que levam em conta técnicas epidemiológicas, da saúde, sanitárias, e também, a partir daí, o resultado que leva em conta aquilo que a ciência domina na parte da estatística, da matemática, para as projeções que aqui serão apresentadas. Com essas palavras, eu quero passar a palavra para o doutor João Batista Teles, professor João Batista Teles, do Instituto Amostragem. Boa tarde, governador. Boa tarde, secretário Florentino. Boa tarde a todos. Conforme o governador falou, nós entramos na quinta rodada. Está aí Elivaldo Barbosa, agora o doutor Batista Teles, que é dono do Instituto de Pesquisas que realiza aquela amostragem no estado do Piauí, começa a se pronunciar a respeito das observações que foram feitas pelo Instituto sobre os casos aqui no estado do Piauí, né? Exatamente, são dados que serão aí fundamentais, muito importantes, balizadores da decisão que será tomada sábado na reunião técnica do governador. Tá, o governador falou com você agora há pouco, Elivaldo, sobre essa possibilidade baseado nessa reunião. Qual é a importância dessa reunião, Elivaldo? Bom, é porque é uma espécie de colegiado técnico que norteia as decisões administrativas do governo do estado com relação ao enfrentamento à Covid-19. E antes da entrevista, dessa manifestação aqui do governador, ele nos disse mais cedo que os dados que estão sendo apresentados já, eles revelam exatamente esse quadro mais animador da transmissibilidade da Covid-19. E isso, por si só, já mostra um ambiente, um cenário que pode favorecer a reabertura das atividades no estado. Ou seja, os levantamentos que serão apresentados aqui são balizadores importantes para essa reabertura. Elivaldo, o que se sente no governo do estado é uma disposição para encontrar as soluções mais rápidas possíveis para essa reabertura, Elivaldo? Mesmo com o conservadorismo admitido pelo governador, mas eu acho que a próxima semana será diferente dessa, em relação ao funcionamento da economia, à normalidade do estado. Eu tenho a impressão que haverá aí uma flexibilização, os protocolos que permitirão uma abertura maior em relação ao comportamento da sociedade e das atividades econômicas. Vamos ouvir um pouco o doutor Batista Teles falando a respeito dos resultados encontrados por essa pesquisa. Vamos ver. O objetivo desse trabalho, conforme o governador enfatizou aí na sua introdução, é a gente saber a dimensão da infecção diante do que é notificado. Então, no início da pesquisa, havia oficialmente notificado 4.931 casos. Fazendo uma proporção aí, a gente encontra que cada caso notificado teria 18 casos infectados. Isso aqui seria a projeção da subnotificação no nosso estado. Isso aqui da quarta pesquisa para essa já caiu. A outra estava em torno de 23. Então, essa taxa de infecção que nós encontramos, vou botar agora em duas casas decimais, 0,227, que seria 2,67%,
Na terceira onda, projetou 36.120 casos, na quarta, 66.299 e agora 87.579. Então a gente percebe que de uma onda para outra, de uma pesquisa para outra, a taxa de crescimento, né, está desacelerando de uma pesquisa para outra. Da terceira para a quarta foi 1,83, e da quarta para a quinta já foi de 1,32 vezes maior. Uma das importâncias a partir da terceira onda de pesquisas foi que a gente, digamos assim, refinou melhor os testes. Foi a aplicação de 2 tipos de testes, o chamado IgM e o IgG. Essa taxa aqui, 0,227, ela é derivada, portanto, em 3 segmentos. A taxa de infectados de casos não tão recentes, de até 3 semanas, que é quando dá o IgM e o IgG positivo, nessa pesquisa ela ficou de 0,062. Na terceira onda era de 12 mil casos, projetando essa taxa. Houve aumento de 69%, quase 70%, foi para 20%, e agora ela estabilizou da quarta para a quinta onda. Então, são casos que não tão recentes de infectados. Outra derivação é dessa taxa geral de 0,227, nós encontramos 0,167 de casos em que o teste, o IgM, deu positivo e o IgG deu negativo. Essa aqui são os casos de infecção recente. Então, da terceira para a quarta, passou de 15.480 casos de infectados recentes para 36, um acréscimo de 133%. Da quarta para a quinta já houve um decréscimo, aumentou, mas a taxa de crescimento diminuiu, passou de 36.014 para 54.839, um crescimento de 52,27%. Uma outra derivação dessa taxa geral é para o que ele chama IgM negativo e IgG positivo. São que vai revelar os casos infectados antigos, de pelo menos 3 semanas. São aqueles casos que já não estão transmitindo. Isso vem crescendo de uma pesquisa para outra. Na terceira onda era 8.600, passou para 9.822, no crescimento de 14, e agora cresce de novo para 12.277. Então, esses aqui são os resultados das estimativas da pesquisa. A gente pode ver isso, a evolução das taxas de infecção. Aqui na primeira, que aconteceu entre 25 e 28 de abril, era 0,011. Em seguida, na segunda pesquisa, de 6 a 9, ela foi para 0,052. Aqui houve um crescimento de 4,5. Na terceira, passou de 0,052 para 0,1. Aqui o crescimento já foi menor, de 2,1. Da terceira para a quarta, passou de 0,110 para 0,220. Então já diminuiu de novo, 1,8. E agora, nitidamente, a inclinação da curva, ela diminui bastante, bem visível. Passou de 0,202 para 0,267. O crescimento aqui já foi só de 1,3. Esta projeção aqui seria se ela estivesse crescendo no comportamento exponencial. Os números projetados são esses, em função daquelas taxas. Passou de 3.783 na primeira, saltou para 17.148 na segunda, passa para 36.120 na terceira, salta de novo para 66.299 e agora para 87. Novamente a gente visualiza que da quarta para a quinta onda, este crescimento desacelerou. Isso aqui é o modelo estatístico da regressão, e se
Tá aí, então, Elivaldo Barbosa. Os números estão sendo apresentados pelo Dr. Batista Telles, ele é estatístico, apresenta os gráficos, a evolução dos dados, a forma como estão sendo infectadas as pessoas, a desaceleração nessa infecção, que é um dado muito importante, como tem reduzido a velocidade de contágio, seria mais ou menos essa a observação feita pelo Dr. Batista Telles, que agora está falando aí sobre as medidas adotadas contra o coronavírus entre o dia 30 de maio e o dia 2 de junho de 2020. Elivaldo Barbosa, é um cenário que, ao que parece, positivo para uma eventual abertura das atividades? Sim, é um indicador importante. Talvez ele não, sozinho ele não seja determinante, mas ele tenha a sua relevância. Por quê? Porque mostra exatamente não que a doença perdeu fôlego, mas é que ela deu uma desacelerada. Aumentaram os casos, mas não com a mesma intensidade das duas primeiras pesquisas. Então, é um dado interessante a ser examinado pela equipe técnica, inclusive o Comitê de Operações Especiais na área da saúde, do enfrentamento à Covid, e que poderá, associado a outros fatores, como a oferta de leitos de UTI e também a medidas de atenção e dos casos efetivos nas principais cidades, nortear o governo a tomar novas decisões. Elivaldo, nós estamos vendo inclusive dados aqui dos novos hábitos, né, que estão sendo tomados, medidas adotadas no estado do Piauí, tá? O uso de luvas, como tem crescido, o hábito de ficar em casa, essas observações, o uso do álcool em gel, isso tudo foi levantado pelo Instituto Amostragem para falar como o piauiense mudou os seus hábitos nesse período de combate à Covid-19. Bom, Elivaldo Barbosa, olha só, agora na entrevista coletiva, o governador acaba de perguntar para o secretário de Saúde se é possível abrir as atividades econômicas com a quantidade de leitos de UTI que já foram instalados aqui no Piauí. O secretário está respondendo agora. Vamos ouvir. Nós conseguimos adquirir 100 respiradores numa operação com a Turquia e conseguimos receber já 41 respiradores por meio de ordem judicial que acolheu uma compra que a Secretaria tinha feito. Esses 141 respiradores, com os 20 do Ministério, nós estamos num grande esforço da nossa equipe e nós queremos, até o final de semana, estar implantando... Tá aí, olha, nós estamos com dificuldade, na verdade o governo está com dificuldade de manter o sinal do secretário de Saúde. Vamos tentar ouvir o que está dizendo o secretário para a gente ter uma noção das medidas que podem ser tomadas a partir de agora. Vamos ouvir. E nós vamos, com essa ação articulada da Prefeitura de Teresina e do Governo do Estado, esse grande esforço que nós temos feito em implantar e ampliar a UTI do Natan Portela, do Hospital Infantil Lucídio Portela, do Hospital Getúlio Vargas, o Hospital de Campanha, que já está lá fazendo atendimentos, e nós vamos ampliar também o número de leitos de estabilização lá. Com tudo isso, a nossa capacidade de atendimento em terapia intensiva, ela vai ser extremamente aumentada até o final de semana próximo. Ok, obrigado. Eu agradeço aqui ao secretário Florentino e apenas aqui para ter aqui uma noção, isso aí são algumas imagens dessa operação da entrega de respiradores, é uma operação realmente que dá muito trabalho na negociação com outros países, com embaixadas, com governos, com o apoio também aqui das nossas equipes. Eu destaco também o trabalho para, em seguida, a chegada, fazer a implantação. Aí tem algumas imagens, mas na verdade são cerca de 30 regiões do estado recebendo as condições de leitos clínicos, salas de estabilização e leitos de UTI. Nós estamos priorizando onde já tinha UTI, não é? Regiões como Teresina, rede pública, municipal, estadual, federal, como o Hospital da Universidade, agora o Verdão, com o setor privado, e também Parnaíba, Piripiri, Picos, Oeiras, Floriano, São Raimundo Nonato, e estamos nesse trabalho intenso para a região de Bom Jesus, mas também em várias outras regiões do estado. Eu destaco que também a importância desses equipamentos, que são milhares de equipamentos, como EPI, equipamentos de proteção, para a gente ter um número bem abaixo do que seria o normal
de pessoas infectadas, o programa Buscativa, que eu acho que deu uma contribuição inovadora, importante. O Piauí é pioneiro nesse trabalho no Brasil, outros estados estão vindo aqui para a implantação de programas como Buscativa. Eu destaco ainda também um trabalho que é feito para garantir esse cumprimento aí das barreiras, como foi dito, e que garante as condições de se ter aí a condição de um trabalho efetivo. Então, com essas palavras, eu queria agradecer aqui a todos que participaram conosco aqui desse trabalho, para que a gente possa dizer que... Bom, então chegando aqui as perguntas, o Lucas Pereira, que é da Band, ele pergunta aqui, com essa redução da taxa de transmissibilidade, portanto, de pessoas com a infecção do coronavírus, é possível agilizar a abertura, não é, de outros setores, como o comércio e outras atividades que hoje não estão autorizadas a funcionamento? Bom, o que eu afirmo é que quem vai tomar essa decisão, e vai ser no sábado, é o Comitê Emergencial Covid-19 do Piauí. Ele é um comitê que tem sempre um parecer científico. Nós apresentamos o protocolo. Quero aqui agradecer às pessoas que estão contribuindo. A informação que a mim foi dada hoje é que o comitê de especialistas que eu autorizei para a definição sobre as propostas da consulta, já receberam cerca de 700 propostas, sugestões, enfim, que mostra uma grande participação de pessoas das mais diferentes áreas, e eu quero aqui fazer o agradecimento. Também outras que estão trabalhando os protocolos individuais. Então, indo direto à pergunta, é o comitê, o COI, quem vai tomar essa decisão, mas os critérios que nós adotamos lá atrás, eu dizia, nós só vamos poder dar qualquer passo em relação à retomada de atividades, e sempre com bastante cuidado e responsabilidade, levando em conta a ciência. Ou seja, o primeiro, a necessidade da gente ter a redução na taxa da transmissibilidade, e isso é uma realidade no Piauí, graças a Deus. Segundo, a gente ter também redução nessa parte relacionada à ocupação de leitos, tanto leitos clínicos como de UTI, na proporção do que temos disponível, né? Ou seja, é preciso que a gente tenha um número de leitos clínicos e de leitos de UTI abaixo de 50%, para que a gente possa com conforto. Embora, por exemplo, o protocolo Nordeste recomenda 65%, ou seja, no momento da decisão, a taxa de ocupação não está igual ou acima de 65% dos leitos disponíveis de UTI, que é onde tem a pressão maior. UTI, sala de estabilização, que são os leitos com respiradores. Então, eu digo aqui que sobre esses dois principais indicadores, redução da transmissibilidade e ocupação, como a gente ouviu do secretário, eu acho que a gente vai ter um ambiente, não é, para a tomada de decisão que pode permitir, não é, alguma flexibilização. Repito, sempre o que é também tratado é de se começar em um patamar mais reduzido, experimental, ou seja, você não abre tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando você permite que mais pessoas entrem em atividade, entrem em movimentação, contato umas com as outras, quando a gente fala, vai abrir aqui o setor da construção civil, ou do comércio, ou o setor de turismo, enfim, nós estamos falando de mais pessoas em movimento. Isso significa aumentar o risco. E o que queremos é dar passos com muita segurança. Neste sábado, dia 7, dia 6, né? Dia 7 do mês de junho, não é? Nós vamos ter aí
as condições de uma tomada de decisão. No próximo sábado é a data que o comitê estará reunido. Nós estamos aguardando também essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que é feita também com o Piauí, se soma também na linha de informações com o Instituto Amostragem e a equipe técnica da CESAP, que tem sintonia também e um diálogo com a equipe da capital, e na forma das regras do protocolo, tá certo? Então, com essas palavras, já que a mim chegou esta pergunta, eu quero concluir aqui essa apresentação, não é? Transmitindo a todos aqui o meu agradecimento, o meu abraço, e aqui, veja, concluir essa apresentação com esperança. Por quê? Porque tudo que estamos fazendo tem dado resultado. Então, se chegamos até aqui com esse patamar de óbito abaixo daquilo que nós tínhamos em relação a outros estados, não é? Com essa curva melhorando o indicador de transmissibilidade, quando a gente olha, por exemplo, a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, enquanto no Brasil ela é de 15,5 pessoas que vai a óbito para cada 100 mil habitantes, essa é a média brasileira, 15,5, no Nordeste 17,8, no Piauí, não é, 5,9, e é porque tivemos aí nesse período, não é, e era esperado, como a gente teve esse aumento, a gente estava com 4 mil pessoas com coronavírus, agora pela pesquisa chegamos a 87 mil, então o índice era para ser bem maior e graças a Deus ele foi menor, mas é claro, quando aumenta o número de pessoas com coronavírus, também aumenta o número de pessoas que adoecem, uma parte fica grave e, infelizmente, pessoas foram a óbitos, 202 pessoas até a data de ontem. O que coloca o Piauí numa das melhores posições dentro do Nordeste, para a gente ver aí, não é? O estado aqui de Pernambuco tem 31 para cada 100 mil, Piauí 5,9, aí praticamente empatado com a Bahia também nessa casa de 5. Então, com essas palavras, aliás, está chegando aqui mais uma pergunta, os setores de menor risco são a construção civil e o comércio, eles devem ser os primeiros reabertos, há possibilidade de reabrir na próxima semana? Eu devo dizer que tem um protocolo que ele leva em conta, em primeiro lugar, 70% é o risco saúde, o risco epidemiológico, 30% o fator econômico. Além disso, é preciso que haja um protocolo específico e, a partir daí, que é permitido a decisão. O que eu posso dizer, do que eu tenho conhecimento, é que tanto a parte do comércio, o comércio dividido em vários setores, como a parte da construção civil, assim como outras áreas, estão trabalhando a elaboração dos seus protocolos específicos. Eles serão apresentados por esse comitê científico, esse comitê de especialistas que tem nessa discussão a participação tanto do município, estado, governo federal, do setor público, mas tem a participação também de trabalhadores e de empreendedores e mais a participação do Ministério Público Estadual, Federal, inclusive o Ministério Público do Trabalho, do Judiciário, do Legislativo, a presença dos cientistas, ou seja, da academia, das várias áreas da saúde, da estatística, da matemática, da economia, ou seja, e com base nesses levantamentos, no sábado, nós vamos tomar a decisão. Todo mundo quer saber qual é o setor que vai tomar essa decisão. Eu encerro dizendo, não é o governador que toma isoladamente essa decisão. Aqui eu quero confiar no conhecimento, não é, dos nossos cientistas. E estamos integrados a outras informações no Comitê Nordeste, o Comitê Científico Nacional, enfim, mas eu quero ouvir e seguir a ciência. Para quê? Para a segurança que nos trouxe até aqui, também nos levar nessa retomada. Nós criamos o programa, o Piauí, que é o programa, que é na verdade, o Pacto para a Retomada Organizada Covid-19 no Piauí. Esse
O pró-Piauí, ele significa, veja só, primeiro uma pactuação para a retomada. Segundo, de forma organizada. O que nós estamos querendo é garantir que a gente tenha o menor risco possível. O menor risco possível. Cada vez mais pessoas com os cuidados. Cada empresa que tiver a decisão da retomada, ela vai ter que aderir a esse protocolo e cumprir as regras. Inclusive, agora, com aquilo que foi estabelecido nesse protocolo, tanto quem já está em atividade, como quem vier a entrar em atividade. Então, é assim que juntos vamos vencer o coronavírus. Muito obrigado, boa tarde. Então, governador Wellington Dias, Elivaldo Barbosa, encerrando a sua transmissão, falando a respeito dessa história do protocolo, de como será o protocolo. Ficou claro duas informações que é importante nós sublinharmos aqui. Uma, a decisão sobre a flexibilização será, de fato, no dia 6 de junho, 6 de junho, sábado. Elivaldo. Exatamente. Nessa reunião, com o comitê técnico que é acompanhado, vinculado ao governo do Estado, essas questões serão todas avaliadas tecnicamente. A pesquisa que foi feita aí da transmissibilidade do vírus no estado do Piauí, há esse indicador de redução desse potencial de transmissão, como também a situação do atendimento médico, da rede hospitalar, não é, Joelson? Sim. Que é a oferta de leitos de UTI, a taxa de ocupação e esse ritmo de atendimento, para que exatamente haja um controle desses fatores e aí sim vai fundamentar a decisão do governo, que pela informação do governador, ele não disse assim claramente com todas as letras, mas revelou aí uma tendência de flexibilização a partir da próxima semana no estado do Piauí, envolvendo setores como a construção civil e parte do comércio. Eu também entendi aí no finalzinho do governador, Joelson, o seguinte: o protocolo, ele vai cobrar, o governo vai cobrar das empresas adesão a esses protocolos. E essa adesão talvez seja, não sei, não tenho essa informação clara, até oficial, um termo de adesão, como se fosse assim um receituário que a empresa deve cumprir para reduzir riscos de transmissão da Covid-19. E aí vai paulatinamente envolvendo os mais diferentes segmentos da economia. Isso aí a tendência é essa, o que né? ficou claro, Elivaldo, é que para funcionar, as empresas, os setores, os segmentos vão ter que obedecer esse protocolo. Obedecer, exatamente. Você adere ou não adere. Quer funcionar, adere. E tem lá um monitoramento que deve ser feito aí pelo governo. Ou seja, o governo quer dividir responsabilidades. Não quer tomar decisão e vamos ficar, seja o que Deus quiser. Não. Dividir responsabilidades. Nessa parte econômica, com o setor empresarial, né? Aderindo ao protocolo, ele vai cumprir todo aquele ritual de processos de comportamento, tanto da parte patronal como também dos funcionários, dos colaboradores das empresas. Agora, uma coisa que ficou também muito claro é que boa parte dessa decisão está sendo tomada a partir da expansão do número de leitos de UTI que o Estado conseguiu, claro, junto com todos os órgãos, a União, a Prefeitura de Teresina, mas conseguiram aumentar o número de ofertas de leito de UTI, o que dá uma margem de segurança para os cuidados, né, irmão? Isso é fundamental, porque se você tem uma situação de risco, você não sabe como se pode acontecer uma nova onda de contaminação. A rede de saúde ela é fundamental, a assistência à saúde. Se não há essa expectativa de atendimento, uma possibilidade de colapso, aí sim, é uma situação caótica que ninguém deseja, né, Joelson?